Pessoal, retornando ao nosso segundo vídeo, essa série que a gente vai falar sobre as rinites. Hoje a gente vai dar foco para prevenção, medidas comportamentais e tratamento das 3 rinites que a gente comentou no primeiro vídeo. Tá? Quem não assistiu, assista lá para você ter uma ideia de que a rinite ela não é somente alérgica, tá? Voltando então, para a gente recapitular o vídeo anterior, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre as rinites alérgicas. Então, como eu posso prevenir rinite alérgica? A gente vai falar, num primeiro momento, sobre medidas comportamentais. Lembra que a rinite alérgica ela é ocasionada por algumas substâncias que entram em contato com o seu nariz e fazem com que você tenha alguns sintomas. Daqueles sintomas que a gente comentou, principais, quais eram? O nariz entupido, o nariz escorrendo e a coceira, principalmente na região dos olhos, nariz e o fundo da garganta, certo? Como a gente tem a certeza de que ela é desenvolvida através de alguma substância que entrou na via aérea, então a gente tem que tentar evitar esse tipo de coisa. Para a gente evitar isso, em primeiro lugar, tentar trocar a roupa de cama 2 vezes por semana, certo? Segundo, fazer com que o seu colchão e o seu travesseiro pegue sol ao longo do dia. Terceira coisa muito importante, se você tem animal de estimação, procure não deixá-lo entrar no quarto. Porque quando ele entra no quarto, ele deixa pelo por ali e o que está aderido no pelo do animalzinho é pó, poeira, ácaro, fungo e etc. Como a gente falou, que são os alérgicos mais comuns, certo? Essas são as medidas comportamentais que a gente está falando da rinite alérgica. Então vamos lá. Uma outra situação que te ajuda demais é fazer lavagem nasal. E a gente vai colocar no canal alguns exemplos de pessoas fazendo lavagem para que você saiba fazer da forma mais apropriada possível e que isso melhore o funcionamento do nariz, né? O nariz ele tem 3 principais funções. Ele filtra, aquece e umidifica o ar. Então a lavagem nasal faz com que você otimize isso de forma espetacular e você tenha menos sensibilidade a esse tipo de substância. E a terceira e última medida, na verdade, ela é medicamentosa. Então você vai lançar mão de alguns medicamentos, junto com o seu médico, obviamente, medicamentos prescritos, em que você diminui demais essa crise e que você passa a ter crises muito menos severas e com menor frequência. Vamos lá? Agora, vamos falar das rinites não alérgicas. Rinites não alérgicas, habitualmente, são aquelas rinites causadas por variação de temperatura e umidade do ar. Então, quando você perceber que vai ter uma variação de temperatura ao longo do dia, procura levar uma blusa. O ambiente resfriou, coloque a blusa. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, as variações de temperatura importantes podem ocasionar esse tipo de rinite. E, obviamente, se prevenir das infecções de vias aéreas superiores, que podem ocasionar aquelas rinites infecciosas, que são os mesmos sintomas da rinite alérgica, porém, depois de um resfriado, de uma gripe e de uma sinusite. Então vamos lá, para a gente conseguir prevenir as pessoas com relação a esse tipo de coisa, a esse tipo de infecção, a gente precisa deixar claro que o período de maior incidência dessas infecções é no outono e inverno. Por quê? Porque normalmente resfria bastante o ar, porque normalmente a umidade do ar está mais baixa, as pessoas ficam mais próximas umas das outras, em lugares mais confinados, e habitualmente tem a tendência em fechar esses ambientes. Quando a gente fecha esses ambientes, qualquer pessoa que esteja doente, mais suscetível, pode passar essas doenças para as outras pessoas. E passa de que forma? Através, normalmente, do que a gente chama de aerossóis. A gente espirra, a gente tosse, e aí esses micro-organismos saem da nossa via aérea e acabam contaminando as outras pessoas. Habitualmente, essas infecções de vias aéreas superiores são causadas por vírus, tá? E a gente vai entrar depois em detalhes sobre cada uma delas, resfriado, gripe, entre outras coisas, e a partir daí a gente vai te dar uma explicação muito mais detalhada de como a gente consegue prevenir isso, através de medidas comportamentais, inclusive de lavagem nasal, com relação ao ambiente, deixar os ambientes arejados, entre outras coisas, e obviamente não podemos deixar de falar com relação às vacinas das vias aéreas superiores. A gente vai falar das vacinas sobre influenza, a gente vai falar inclusive sobre a vacina de Covid
E aí a gente deixa vocês bastante alinhados com os protocolos de saúde que tem aí na cidade de São Paulo, para que você melhore e que você tenha uma maior possibilidade de entender essas doenças e ficar menos doente ao longo do ano, tá? Então esse é o nosso segundo vídeo. Vou pedir, por favor, para que vocês se inscrevam, porque só assim a gente consegue produzir mais conteúdo de acordo com aquilo que vocês estão querendo. E aí, a partir daí, a gente vai divulgando as informações no nosso trabalho. Combinado? Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e coloque as notificações através do sininho para que você continue atualizado conosco. Até mais, até o próximo vídeo.